Dia 23 de janeiro de 1991, entrevista do Sr. Topini com o jornalista do Correio Brasiliense. Brasiliense. Perfeitamente, eu já estou informado através do assessor do Colombo, e eu vou passar o telefone, o fone então para o professor Plínio, que o senhor já pode então começar a... Você está gravando e vai passar o material por fax para mim. Exatamente, ficou combinado isso, né? Nós estamos gravando e depois passando por fax para você. Eu não vou anotar nada aqui, vou só perguntar e amanhã eu pego o material no fax. Perfeitamente. Beleza, então. Tá ótimo. Obrigado. Pois não. Alô? Doutor Plínio? Sim, é Plínio Correia de Oliveira. O senhor está bem? Bem, o senhor como vai, tá tudo bom? Tranquilo, tudo bem. Quem está falando aqui é o Mano, eu sou repórter do Correio Brasiliense. Pois não. A gente recebeu uns telegramas da TFP anunciando algumas atividades dela, inclusive uma passeata que foi feita na semana passada. E isso suscitou a ideia de fazer uma matéria sobre a TFP, porque ela anda meia sumida do noticiário na imprensa. Sim, pois não. Então eu liguei pro Colombo, outros colegas aqui do jornal, o nosso chefe também ligou. Pois não. E agora a gente está concretizando esse nosso contato para a entrevista. Então eu vou conversar com o senhor sobre temas gerais, né, sobre as atividades da TFP, e eu gostaria da sua opinião sobre alguns temas gerais. Pois não tem dúvida. Temas atuais, tá bom? Pois não, estou à sua disposição. Então, primeiro, doutor Plínio, eu queria saber o seguinte, o que é que está vendo com a TFP? Ela está sumida? Eu vejo bem que realmente a imprensa está muito muda a respeito da TFP. Mas não é porque ela esteja sumida, é porque a imprensa não tem querido publicar nada, porque nós fizemos uma campanha colossal, internacional, abrangendo 20 nações, com uma mensagem ao presidente de Talcas da Irlanda, Lituânia, hipotecando todo o apoio dos signatários. Há em causa da independência da Lituânia. Esse abaixo-assinado alcançou mais de 5 milhões de assinaturas em 20 países dos 5 continentes do mundo. E, recolhidas as assinaturas, elas foram levadas por uma comissão composta por membros de várias TFPs até a Lituânia, em Vilnius. Passaram por Moscou, estiveram na Praça Vermelha, entregaram uma mensagem de protesto a Gorbachev e depois levaram a mensagem ao presidente de Talcas. Agora me parece que a TFP está mais preocupada com a Lituânia do que com o Brasil, isso é verdade, doutor Plínio? Nem um pouco. A questão é que os temas brasileiros, mais de mais atualidade, são temas econômicos. E são temas a respeito dos quais a TFP é menos especializada do que a respeito dos temas de caráter ideológico, que são mais os nossos. É a razão por a qual nós estamos à espreita. Vamos deixar os assuntos se desenvolverem e, conforme o caso, nos pronunciaremos. Doutor Plínio, a propósito, como a TFP encara os acontecimentos no leste europeu, o fim dos regimes socialistas, a derrubada do muro, o fim, enfim, do socialismo burocrático naquela região? Pois não. A TFP encara, evidentemente, com muita simpatia, a queda do prestígio internacional. A queda do? Prestígio internacional do comunismo que resultou daí. Porque a queda da barreira do muro de ferro, da cortina de ferro, abriu completamente o Ocidente para todo mundo, o Oriente para todo mundo que queira visitar. E a visita lá revelou uma situação tão infra-humana que justifica inteiramente as palavras do cardeal Ratzinger, que é o presidente da comissão da Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, de que a Rússia atingiu em nossos dias uma pobreza indigna do gênero humano. Uma pobreza? Indigna do gênero humano. Indigna do gênero... O senhor pode falar um pouco mais alto, doutor Plínio, que aqui está muito baixo. Pois não, está bem assim? Hã? Está bem assim? Está bem assim, pode falar. Bem, então,
Quer que repita o senhor ouviu? Não, eu tô ouvindo, eu só pedi pro senhor falar um pouco mais alto. Pois não. Porque tá muito baixo, pode continuar. Pois não, então. Uma pobreza indigna do gênero humano. O que o mundo tem visto em matéria de pobreza, e que os jornais, do que os jornais têm publicado alguma coisa, revela um tal fracasso do regime comunista, do ponto de vista de atender a necessidade dos pobres, que se deve definir o regime comunista como um regime que não só não atende às necessidades dos pobres, mas reduz a extrema pobreza todo mundo que vive sob esse regime. Agora, doutor Plínio, aqui no Brasil a gente vive num regime capitalista que aparentemente dá toda a liberdade de qualquer regime democrático, e a gente tem uma miséria, me parece que mais colossal do que a miséria dos países do leste europeu. Eles me parece que são mais ricos, com toda a pobreza deles, são mais ricos do que nós. Então, o Brasil é mais preocupante, não, doutor? Não acho nem um pouco. Eu acho que o senhor, meu caro, teria toda a vantagem em se informar com mais cuidado do que está aparecendo do leste europeu. Por exemplo, essa comissão da TFP que esteve por lá agora, veio trazendo notícias, informações concretas da pobreza lá, mas é uma coisa simplesmente espantosa. Quer dizer que a União Soviética é mais pobre do que o Brasil? Ah, mas muito mais. Olha, eu lhe aconselho um livro. O senhor querendo, com licença um instante, deixa eu pegar o livro que está aqui ao meu alcance. Pois não. Esse livro vermelho, não. O livro vermelho. É um livro de uma autora francesa que está tendo muita saída em Paris. Le Moment Gorbatchev, de François Thom. Esse Thom é um nome que não é francês, escreve-se com T-H-O-M. E é editado por uma editora chamada Pluriel. Bem, é um livro que está fazendo sensação porque é muitíssimo bem documentado e mostra a miséria na Rússia. É simplesmente uma coisa espantosa. Espantosa, né? Se o senhor quiser se informar, pode mandar vir esse livro, o senhor terá todas as informações necessárias. E o senhor verá que não tem nada de parecido com o Brasil. Porque no Brasil o senhor tem uma classe rica e uma classe pobre. Exagerou-se muito a classe, o que é a miséria no Brasil. A classe miserável não é como dizem. Bom, na Rússia só há miséria. Doutor Plínio, como é que o senhor vê o Gorbachev? Gorbachev representa o que para o senhor? Representa para mim a ambiguidade suspeita de todas as más surpresas. Então o Gorbachev não é confiável. A abertura que ele está proporcionando não é confiável aos olhos da TFP. Não, nem um pouco, ele é desconfiável. Ele é comunista como o Stalin foi, como o Lenin foi? Não, eu não posso dizer isto. Mas eu digo que admito a possibilidade de que o seja. Que a possibilidade de que ele o seja. Ele o seja. Então qual a posição da TFP diante dessas mudanças no leste? A TFP apoia ou não apoia? As mudanças do leste, ela apoia, de uma vez que elas sejam encaminhadas para o restabelecimento de uma ordem na qual a propriedade privada seja reconhecida e a liberdade de mercado também. Se não forem reconhecidos esses dois fatores, esses dois pilares de toda a ordem humana, a TFP não apoia. Tá certo. Bem, e nossa opinião a respeito, não é uma opinião, é uma suspeita a respeito de Gorbachev, é de que ele, como comunista, que se tem, aliás, dito comunista, mesmo depois da aproximação dele com os Estados Unidos, que ele, como comunista, tem a intenção de realizar o artigo 1 da Constituição Soviética. Esse artigo afirma que a finalidade do capitalismo de Estado comunista é de preparar a autogestão. E eu acho que para onde ele caminha é a preparação do comunismo autogestionário. A meu ver, mais censurável do que o próprio capitalismo de Estado. Tá certo.
Agora, doutor Plínio, o mundo hoje, ele se reordena política e economicamente. A Europa se reunifica em 92, os tigres asiáticos, junto com o Japão, formam uma outra força, começam a se articular numa outra, como uma outra força econômica, e a União Soviética, ela se abre juntando-se com a Europa. A América do Norte, ela tenta articular cada vez mais seu intercâmbio com o Canadá, México, trazendo para si a América Central e a América do Sul, inclusive o Brasil. Eu queria saber do senhor o seguinte, o Brasil dentro, eu queria saber o seguinte, como o senhor vê a posição do Brasil dentro dessa nova ordem mundial? Qual o caminho que o Brasil deve tomar? Eu acho que o Brasil deve estar de fora sem hostilidade, mas de fora, porque eu acho que nós da América Lusa, nós já constituímos um conglomerado de regiões, de estados muito vasto, e portanto não precisamos inserir-nos em nenhuma totalidade mais vasta. Nós somos nós nos bastamos a nós, e queremos ficar independentes e isolados. Mas, doutor Plínio, a tendência hoje apontada por autoridades de todos os países é a tendência da inter-relação econômica e do investimento no aperfeiçoamento das relações internacionais, ou seja, de criação de mercados entre países. Quer dizer, o Brasil não deve participar dessa nova tendência se articulando a um desses campos acho que a pergunta deve ser o seguinte, convém o Brasil participar? Não é porque os outros fazem o que a gente vai fazendo. O Brasil não é uma nação de Maria vai com as outras. Bem, nós devemos nos perguntar se a nós nos convém. Nós temos imensidades que, bem exploradas, podem bastar-se a si próprias. Em vez de nós tentarmos nos abrir para os outros e nós nos pendurarmos nos outros, nós tratemos de ser nós mesmos em nossa casa. Não precisamos mais do que isso. Agora, doutor Plínio, eu queria saber a sua posição com relação a esse conflito que acontece no Golfo Pérsico. Qual a posição da TFP diante dessa guerra? O senhor precisa fazer uma distinção entre dois, o senhor precisa fazer um modo de dizer, o TP faz uma distinção entre dois aspectos do assunto. Um é a simpatia que uma pessoa pode ter por essas ou aquelas razões, por essas ou aquelas das nações que estão no conflito. Então, por exemplo, uma nação como é a nossa, com fortes correntes migratórias, que conservam vínculos afetivos com seus países de origem, eu compreendo que possam ter mais simpatia, por exemplo, pelo lado árabe, ou pelo lado judeu, ou pelo lado, sei lá o que, em outro, norte-americano, etc., que estão envolvidos no conflito. Bem, agora, uma coisa é simpatia, outra coisa é saber quem tem razão. Bem, quem tem razão? Eu acho que no caso concreto não tem dúvida nenhuma de que há alguém que não tem razão. Esse alguém é o Iraque. Por mais que se tenha simpatia pelos árabes, etc., eu compreendo que alguém tenha admiração até, por mais que se tenha simpatia e admiração, o Iraque agiu como uma potência totalitária, invasora e belicosa. Os Estados Unidos também não tem essa tradição de invadiu Granada, invadiu Panamá, interviu no conflito no Vietnã. Quer dizer, os Estados Unidos também não tem telhado de vidro nessa questão? Mas nós não estamos fazendo, no caso, um processo para saber se teríamos estado contra ou pró-os Estados Unidos em tais episódios passados de sua história. Nós temos que tomar posição perante este episódio. Não se trata de fazer uma espécie de Nuremberg abrangendo toda a história americana e depois também como a história do Iraque.
Quantas, por exemplo, o Iraque com o Irã tiveram uma guerra há pouco, quem é que teve razão? É muito duvidoso, pelo menos. A gente nem tem tempo de acompanhar todas essas coisas. O que é preciso tomar o fato concreto. No fato concreto... Então, Saddam Hussein seria o principal responsável pelas mortes, pela tragédia que ocorre no Golfo Pérsico hoje. Isso não tem dúvida. No caso concreto, não tem dúvida. E qual a posição da TFP? A TFP vai fazer alguma movimentação, vai lançar algum documento, vai se exprimir publicamente pela derrota do Saddam Hussein? Não. Porque como a TFP não vê, por enquanto pelo menos, alguma coisa de suas tradicionais posições ideológicas comprometidas no conflito, ela espera os acontecimentos se desenvolverem. A menos que seja preciso reivindicar os princípios de justiça internacional que foram violados pelo Saddam Hussein. Nesse caso, entretanto, a ONU já tomou posição tão clara que não há vantagem em acrescentar a voz da TFP, a voz da ONU. Deixa a ONU falar e correr o barco. Mas a TFP compreende a situação da ONU e não compreende a do Saddam Hussein. Agora, eu ia levantar uma questão aqui, sumiu um pouco da minha cabeça, que eu não anotei nada. Não, eu paro um pouco, deixa eu procurar isso. Não, porque eu não anotei bem aqui, mas deixa eu lembrar aqui, ó. Eu ia fazer um questionamento em cima da questão do Golfo. O senhor colocou que o Saddam Hussein é o responsável. O senhor quer fazer a mesma pergunta que poderá interessar os seus leitores? É o seguinte: o que é que eu acho da posição do Gorbachev da Rússia em face desse conflito? Em face da guerra. Então, o senhor tem todo o direito de explanar. Pode ir explanando aí. Bem, então eu digo o seguinte, que a posição, também nisto, a posição do Gorbachev é muito duvidosa. A posição do Gorbachev é? Muito duvidosa. Muito duvidosa. Ele depende dos recursos que lhe fornece o Ocidente. Vamos falar português claro. Ele depende das esmolas generosas e imprudentes que o capitalismo do Ocidente lhe está dando para não se dissolver no caos e no magma completo da pobreza na Rússia. Então ele não pode atacar diretamente o Ocidente. E não pode, portanto, colocar-se do lado do Iraque claramente. Mas, muito jeitosamente, ao que parece, ele levantou essa questão com os pequenos povos bálticos, de maneira tal que ele deu manifestações de espírito ditatorial e sanguinário muito declaradas, que afastaram dele a simpatia de incontáveis ocidentais. Bem, e com isso ele se afastou do Ocidente, e agrada o Iraque. Bem, mas não se afastou em tais termos que os governos do Ocidente julguem prudente cessar o fornecimento de dinheiro a ele e transformá-lo num automático aliado do Iraque. Quer dizer que o senhor acha que, no fundo, o Gorbachev, por mais que ele faça essa política aparente de defesa da posição, do posicionamento da ONU, o senhor acha que ele, por debaixo do pano, estaria torcendo ou estaria encaminhando as coisas com Saddam Hussein? Encaminhando as coisas para favorecer o Hussein. Agora, e com relação, eu vou voltar um pouco à questão da União Soviética, já que o senhor voltou a tocar no Gorbachev. O Gorbachev, o senhor acredita que ele leva a União Soviética para um regime de liberdade de mercado, para um regime que a propriedade seja respeitada? Ou o senhor acha que ele está só fazendo uma mera maquiagem no regime soviético? Não, ele está fazendo uma evolução do regime de capitalismo de Estado, do comunismo à la Stalin, para a autogestão. A autogestão, o que é?
é a dissolução da sociedade em pequenas comunas, de maneira tal que o grosso da população habite pequenas comunas rurais ou forme nas cidades pequenos grupos populacionais que se auto-administrem a si próprios. E com isso o Estado como que desaparece, porque cada unidade dessas constituiria um como que pequeno Estado. E se chegaria, por fim, ao ideal da anarquia harmônica, que é o ideal dos anarquistas. Mas agora mesmo, doutor Plínio, o Gorbachev, ele mandou o exército, não sei se na verdade foi o Gorbachev ou a cúpula do exército soviético, mas o exército se locomoveu até uma república que está lutando pela sua emancipação, que eu não lembro o nome dela agora, acho que o senhor sabe mais que eu. Estônia. A Estônia, exatamente. O exército esteve na Estônia e tratou de forma extremamente arbitrária, né, um movimento pela emancipação, inclusive com mortes, 13 mortes, me parece. Quer dizer, isso seria uma contradição. O Gorbachev, que recebe hoje o Prêmio Nobel da Paz, que é uma figura de destaque internacional, indubitavelmente, e que ao mesmo posa como uma figura que está abrindo o regime fechado e burocratizado da União Soviética. Por outro lado, ele admite que aconteça, né, atos como esse agora da Estônia. Isso seria uma contradição, no seu entender? Eu acho que é uma contradição, e que uma contradição na conduta de um homem dessa responsabilidade gera uma suspeita. Agora, o senhor acha que deveria, o senhor é um representante histórico do pensamento da liberdade de mercado, do pensamento em defesa da propriedade, do chamado pensamento de direita no Brasil. Pois não. O Gorbachev hoje não tende a fazer uma aproximação com o capitalismo, com o pensamento do liberalismo econômico, ou seja, não era mais salutar para o senhor, para a TFP, apoiar o Gorbachev? Não, sob pena de correr o risco do Gorbachev ser derrubado, haver um golpe e ganhar a ala mais dura, ortodoxa da União Soviética? A questão é o seguinte, que o Gorbachev fez essas promessas para ganhar dinheiro. E nenhum homem que faz uma promessa no ato de ganhar dinheiro deve ser tido como indiscutível na sua promessa. Ora, o que ele fez com o presidente anterior ao Bush, como chamava? Anterior ao? O Reagan, o presidente Reagan. O que ele fez o Bush, o Reagan. O Reagan. E depois faz com o Bush, foi isso. E depois faz com a Alemanha Ocidental, com o Kohl e tudo mais, é isso. O senhor acha então que é mero interesse econômico, de ajuda econômica do Gorbachev no sentido de abrir o leste europeu? Eu pergunto ao senhor, o que o Gorbachev fez no sentido de restabelecer a propriedade privada na Rússia? Nada. O que ele fez no sentido de restabelecer a liberdade de comércio? Nada. Quem é que conta o que ele fez? Aquele dirigente sabe que ele recebe, perde o dinheiro, recebe em bolsa. Não sabe mais nada. Tá. Como é que a gente vai confiar nele? Tá. Agora, doutor Plínio, voltando à questão da guerra, então o senhor acha que o Gorbachev, essa posição dele é duvidosa com relação ao conflito dos aliados contra o Iraque? Agora, o senhor dá uma explicadinha dá uma esticada maior sobre o seu pensamento. Por que é duvidosa a posição dele? Eu julgo ter exposto ao senhor. Ele é um homem que pede um dinheiro para fazer uma determinada coisa, que é a reabertura do comércio e da propriedade privada, da liberdade de mercado, etc. Ele recebe quantias fabulosas para isto, não executa nada. Bem, de outro lado, ele poderia ter começado a fazê-lo. O senhor veja, por exemplo, na Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental era toda comunista. Ela está recebendo subsídios enormes dessa Alemanha Ocidental. Mas está começando a abrir-se para a propriedade privada. Abrir-se para a liberdade de comércio.
gradualmente, com inteligência, com o que os alemães costumam fazer. Outros países do leste europeu também estão passando por esse processo, né? Me parece que a Iugoslávia. Sim, eles têm menos. Polônia. Polônia, sim, a Tchecoslováquia, Hungria, parece que vão passando por esse processo. Mas, na Rússia isso não está acontecendo. E o resultado que se tem toda espécie de desconfiança. Bem, agora, essa desconfiança é de quê? É a desconfiança de que ele queira, no fundo, manter o regime preceituado pela Constituição russa, mas num estágio mais radical, que não é mais o comunismo, mas é o anarquismo, ou seja, o socialismo autogestionário. Seria um avanço nesse processo do socialismo. Exatamente. Agora, eu lembrei da pergunta que eu queria fazer ao senhor quando o senhor falou da guerra. Lembrei agora. O senhor falou que a guerra não é ideológica. Essa guerra, esse conflito no Golfo, que caráter ele tem, se não é ideológico? Essa guerra pode ter consequências ideológicas. Ela, por enquanto, é uma guerra do petróleo. Guerra de interesses econômicos. Ela pode ter um caráter ideológico se der um conflito entre árabes e judeus, então será uma guerra, no fundo, uma guerra religiosa. Ainda que o termo possa parecer muito deslocado no século XX, é uma guerra religiosa. Aí ela é ideológica. Agora, doutor Plínio, a União Soviética hoje, depois desse movimento de oxigenação... Põe mais alto. Doutor Plínio? No momento eu não estou ouvindo bem, estou mandando regular aqui o som. Tá. Tá ouvindo bem agora? Bem mais alto. Tá ouvindo? Estou ouvindo, o que é? Tá ouvindo bem, né? Tô. A União Soviética, com esse processo de oxigenação política que ela passou, me parece que há uma certa mudança, né, no procedimento dela diante das questões internacionais, das questões mundiais. Por exemplo, nesse conflito do Golfo, a União Soviética, que sempre tomava partido e enviava armas, tropas, ela ficou ausente, do processo mais direto de negociação. Algumas intervenções, Gorbachev apelou pela paz, tentou negociar junto com o presidente da França, o Mitterrand, uma solução pacífica diplomática, mas não teve a participação direta. Quer dizer, a União Soviética me parece que assiste à distância o conflito. Então, há uma mudança. A União Soviética deixou de ser aquele país aparentemente imperialista para deixar os Estados Unidos sozinho com esse rótulo, com essa conotação daqui para frente. Os Estados Unidos então vai reinar sozinho como o único país que vai ter condições de interferir nos conflitos mundiais e decidir sobre esses conflitos? O senhor, na sua pergunta, meu caro, não toma em consideração que ainda há dias um navio europeu, creio que espanhol, apreendeu um navio russo que levava armas para o Iraque. Isso foi denunciado ao mundo inteiro. Então onde está a tal naturalidade? O senhor acredita então que a União Soviética está continua abastecendo países em conflito? No caso, o Iraque agora. Eu suspeito, eu não tenho prova, mas suspeito. Saindo um pouco dessa dimensão mundial, doutor Plínio, discutindo mais as questões locais, queria saber o seguinte: a TFP, ela sempre se posicionou contra a legalização dos partidos comunistas. Sim. A bandeira histórica da TFP. E hoje o Brasil tem nada mais nada menos que 2 partidos comunistas legalizados, com bancadas no Congresso, atuando junto à população, organizando a população em movimentos de massa. E existe ainda o PT, que tem uma conotação socializante no seu programa partidário. O PT, inclusive, que quase elege em 89, na primeira eleição direta presidencial depois de 64, quase elege o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o candidato apresentado por eles. Então, eu queria saber o seguinte: isso incomoda a TFP, essa vigência legal dos partidos comunistas e do PT
apresentando essa proposta socializante para o país? Eu ficaria desolado se os partidos comunistas e o PT se fechassem. Por quê? Porque... Assim, não, o senhor ficaria desolado se o quê? Desolado. Se eles se cerrassem as respectivas portas. Fechassem as portas, tá. Porque então eles teriam pretexto para não comparecer às eleições e não patentearia a completa quebra eleitoral para a qual eles passaram. O PT quase elege o presidente. É verdade, mas não pode negar isso, doutor Plínio. É verdade, mas o senhor também não pode negar que depois disso houve o desprestígio da Rússia, o patenteamento da completa pobreza que reina lá, e com isso um recuo enorme do povo em relação ao comunismo. Você acredita então que as propostas socialistas comunistas no Brasil e no mundo estão fadadas ao fracasso? Não, eles já fracassaram. Quer dizer, veja nas últimas eleições, na Câmara dos Deputados, por exemplo, o que eles levaram? É um número insignificante de deputados. Desde que o Brasil deixou o regime militar e passou para o regime liberal, democrático, os comunistas não têm tido senão um número insignificante de deputados. E mesmo esses deputados, às vezes, são escondidos, maquilhados com legenda de partidos que não são comunistas. Porque... o senhor defenderia, então, a legalização para que esses partidos fossem, vamos dizer assim, desprestigiados eleitoralmente pela massa, o que demonstraria sua pouca força política eleitoral? Tal qual. Agora... Eu não defenderia a legalização. Eu lamentaria que eles se fechassem. Mas há tempos atrás, o senhor não pode negar, doutor Plínio, que a TFP era radicalmente contra os partidos comunistas, ou seja, defendia a extinção completa desse tipo de ideologia, né? O senhor não. É preciso ir devagar. O senhor está dizendo isso porque pareceria que estaria na lógica da radicalidade anticomunista da TFP desejar isto. Em certas emergências, a TFP achou necessário fechar o Partido Comunista. Mas são emergências raras. A TFP, em geral, achou que para o Partido Comunista o fracasso é deixá-lo concorrer às eleições. Qual a ideologia da TFP? Qual a ideologia? Da TFP. A ideologia da TFP é a sociologia católica tradicional. A ideologia da TFP é essa que o senhor está colocando, mas nível político, que regime ideal pensa a TFP para o Brasil e para o mundo? Regime político, forma de organização política da sociedade, qual seria ideal para o mundo e para o Brasil que pensa a TFP? Eu começo por achar que não se pode querer impor para o mundo inteiro um só regime. Os regimes variam de acordo com as circunstâncias. São Tomás de Aquino define que há 3 regimes igualmente legítimos segundo a doutrina católica. O regime monárquico, que é o governo de um só. O regime aristocrático, que é o governo de uma elite. E o regime democrático, que é o governo do povo. E que esses governos, os 3, são legítimos e que, entretanto, convém mais ou menos a este ou aquele povo de acordo com as circunstâncias de cada povo. Mas acrescenta que a forma perfeita seria uma justaposição num regime de elementos monárquicos, aristocráticos e democráticos. E que cabe a cada povo escolher, por esta forma, o regime que mais lhe convém. Tá. Eu penso inteiramente assim. Doutor Plínio, em 93 acontece uma revisão constitucional. É verdade. Inclusive vai ser discutido um tema com relação à forma de governo. Sim. Se o governo seria parlamentarista, presidencialista ou até monárquico. A TFP faria campanha pela monarquia? Não. A
De acordo com o princípio que foi dado, nenhuma dessas três formas de governo colide com a doutrina católica. Eu não estou ouvindo, está muito baixo, doutor Plínio. Mais alto? De acordo com não mexa nesse telefone porque não está funcionando bem. De acordo com a forma com o princípio que eu dei, é o princípio de São Tomás, princípio de Leão XIII, de acordo com esse princípio, qualquer das três formas de governo é legítima e, portanto, a TP não tem razão para tomar posição a favor de uma ou de outra. Ela não tem preferência por nenhuma das três? Nenhuma das três. Teoricamente falando, diz Leão XIII, a forma ideal é monárquica. Mas para o povo, isso pode convir para um povo e não convir para outro. Não é necessariamente, não serve necessariamente para o mundo inteiro. O senhor não arriscaria dar um palpite e dizer qual seria a melhor forma para o povo brasileiro? Eu digo que a TFP, como tal, não tem posição tomada. Mas já antes da TFP estar fundada, eu era conhecido como um monarquista declarado e não militante. Tá. Doutor Plínio, o governo Collor agrada a TFP? É uma pergunta embaraçosa, porque há uma hesitação muito grande entre os brasileiros a respeito da possibilidade que tem o governo de realizar as suas promessas. Ele tem exigido do povo brasileiro duros sacrifícios. Só esse confisco foi um sacrifício duríssimo. Agora, a sua política econômica se orienta de maneira a conseguir de fato os objetivos que tem em vista. Eu não sou especialista em matéria econômica, mas não tenho segurança a esse respeito. Quer dizer, então, a TFP... Não, isso não é TFP. Está ilustrativamente em cima do muro com relação ao governo, seria isso? Seria isso, doutor Plínio? Se o senhor considera toda a neutralidade como estar em cima do muro... Eu coloquei isso de uma forma... Então o senhor há de reconhecer que o senhor mesmo está acima do muro a respeito de muita coisa, que o muro é habitado por muita gente. O senhor habita o muro, doutor Plínio? Em certos pontos, todo homem sensato habita o muro. Então, eu perguntaria ao senhor, a TFP dá apoio ao governo Collor, mas fazendo uma certa restrição? Não. Presencia de um modo atento e interrogativo o curso das coisas. Tá. Doutor Plínio, uma coisa que eu queria saber, os militares hoje reivindicam o aumento de salário, já se organizam, demonstrando uma certa insatisfação diante desse governo. Quer dizer, os militares, né, compõem um segmento que tem uma certa tradição golpista no país. Imaginemos que, numa hipótese, que os militares desgostosos com esse governo resolvessem tomar o poder à força e implementar um regime militar autoritário, a exemplo do que foi feito em 64. Que posição tomaria a TFP nesse caso? O senhor vai dizer que eu estou em cima do muro. Seria preciso ver as circunstâncias concretas, como seriam, para ver se conviria ou não. Porque eu não sou dos que acham que um regime militar é necessariamente uma dominação. Eu vou lhe lembrar uma coisa que quase ninguém lembra, mas que é bom lembrar. Quando as coisas num país chegam a ponto em que o Luiz Carlos Prestes declara no Senado que se ele tiver a injunção da Rússia de tomar uma atitude contrária ao interesse do Brasil, ele toma e não acontece nada, então você compreende que o militar diga que isso não pode continuar assim. Bem, e portanto não é dizer que qualquer golpe militar é necessariamente um mal. No golpe de 64, eu achei que foi um golpe oportuno e necessário. Acho que o regime militar cometeu muitos erros. Um dos erros que cometeu foi de
que alguns dos seus representantes submeteram os comunistas a maus tratos verdadeiramente absurdos. E alguns mortos, inclusive. Inclusive, eu estou no mais inteiro desacordo com isso. Bem, mas deduzir daí que nunca em caso nenhum se deve fazer um regime militar é contrário à doutrina de São Tomás de Aquino sobre o direito de revolução. No momento presente, eu acho que um golpe militar não teria sentido. Agora, se o senhor me pergunta se daqui a 5 anos pode ter sentido ou não, eu digo ao senhor, me telefone daqui a 5 anos. Tá. Doutor Plínio, saindo da questão política para a questão comportamental de costumes. Hoje, a gente vê a banalização do sexo nos meios de comunicação. Vê isso na televisão, em todos os horários, a gente vê cena de sexo, cena de nu, cenas que chocam determinados segmentos da sociedade brasileira. Como é que a TFP, que se pauta por costumes mais rígidos, mais regrados, como é que a TFP encara esses acontecimentos, esses fatos, essa conjuntura nova? Com o maior desagrado e com muita apreensão. Desagrado porque se trata aí de uma violação grave, séria, dos princípios da civilização cristã. E apreensão porque pode desarticular completamente o Brasil, afundando o país num maremagno de indecência. A esse respeito, a opinião pública começa a se manifestar de modo significativo. E eu recomendo ao senhor que procure uma organização que existe em São Paulo, chamada Amanhã de Nossos Filhos, que está promovendo vitoriosamente um mass mailing muito poderoso junto às autoridades federais para reprimir essa imoralidade. É uma cadeia de países que vem estabelecendo isto. A começar pelo mass mailing francês, Avenida de la Culture, em Paris, que é uma das potências da França hoje. E depois, por outros países da Europa, que também estão realizando isso com êxito. A Itália está realizando com êxito, etc. Tá. Essa organização poderá dar ao senhor todos os dados sobre a onda de indignação nacional que vai crescendo contra isso. Tá. O senhor defenderia a censura? Meios de comunicação que abusam de seus direitos, convidam e provocam o poder público a que pode esses direitos. Esse é um princípio de direito comum. Quem abusa do seu direito é podado no seu direito. Se a liberdade que os meios de comunicação reivindicam a altos braços, se eles abusam dela, é preciso que o país se defenda contra esses meios de comunicação. Mas o culpado será o meio de comunicação, e não o país. Doutor Plínio, gostaria de fazer uma pergunta até certo ponto delicada para o senhor. O que é? No início da década de 80, a revista Isto É publicou uma matéria, uma reportagem, em que um militante, um ex-militante da TFP, um rapaz que havia ingresso na TFP e depois saiu, ele fazia sérias acusações à organização, à TFP. Ele dizia que tinha sido maltratado, que tinha sido proibido de fazer sexo, porque a TFP achava sexo uma coisa imoral, que havia sido treinado para luta armada, que havia uma prática militar dentro da TFP. Eu queria saber primeiro, essas denúncias são verdadeiras? E depois o seguinte, isso acontece ainda na TFP? Não, isso, vamos andar devagar. Proibido de fazer sexo, o que quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, na TFP se pede aos seus respectivos membros que, se quiserem estar na sociedade, eles não são obrigados a estar na sociedade. Entram se quiserem, saem quando entendem. Bem, se quiserem estar na sociedade, eles devem praticar a moral católica. E a moral católica estabelece que o ato sexual é lícito
e é um ato que está dentro da ordem da providência para a perpetuação do gênero humano, desde que praticado no casamento. Praticado fora do casamento, ele constitui pecado. Resultado, um membro da TFP pode casar-se. Nós temos entre os nossos correspondentes numerosos membros da TFP que se casaram e que continuam a colaborar conosco, etc. Bem, temos vários casados nas fileiras da TFP e tudo mais. Agora, se ele quiser deixar a TFP, se ele quiser continuar na TFP, mas frequentar livremente qualquer casa de tolerância, de perdição, se ele quiser mover-se livremente dentro da corrupção moderna, fazendo sexo, como se chama, na TFP não pode ficar. Mas isso não é cortar a liberdade de ninguém. É garantir a liberdade da TFP de não ter nas suas fileiras quem tem um procedimento dissonante dos princípios dela. E aquelas acusações que o rapaz fez de que havia um treinamento de guerrilha, um treinamento militar dentro da TFP, isso é verdade? Uma patota. Aliás, tem havido tanta difusão da imprensa contra a TFP que eu já não me lembro definidamente do que isto publicou. E nem me lembro da nossa resposta. Mas é que o rapaz falava isso, que ele era obrigado a participar de exercícios militares. Isso é loucura, é a maior mentira que pode haver. Não me lembro qual é dos rapazes que disse isso, é a maior mentira que pode haver. Não houve nada de exercício militar, nem nada na TFP. Quantos militantes tem hoje a TFP no Brasil, doutor Plínio? Devem andar por volta, entre militantes e sócios, cooperadores e correspondentes, etc., devem andar mais ou menos por 1.500. 1.500 militantes. É. Isso em todos os estados do Brasil ou em alguns estados não existe TFP? Não, existem elementos da TFP mais ou menos em todos os estados. Todos os estados? É. E a TFP continua participando politicamente do momento da conjuntura de discussão, de debate político do país? Ou ela parece estar meio ausente ou não? Não, a questão é o seguinte, o senhor diz que a TFP está ausente. A TFP tem a maior dificuldade em obter que os jornais abram as páginas para ela. Então há um certo preconceito, uma certa censura contra a TFP nos meios de comunicação, doutor Plínio? É positivo. Não, isso é nossa experiência diária, mandamos comunicados, mandamos coisas, e não sai coisa nenhuma. O que o senhor atribui isso aqui, ó? Não sei, porque não sou eu que fecho essas portas. O senhor pergunta quem as fecha. Agora, e que atividades afora essa movimentação que foi feita em favor da emancipação da Lituânia, que outras atividades tem feito a TFP que justificassem a notícia, que justificassem a divulgação nos meios de comunicação? Mas inúmeras, por exemplo, atividades contra a reforma agrária. A TFP é contrária à reforma agrária socialista confiscatória. Bem, contra isso... Está muito baixo aqui, doutor Plínio, não vi. Reforma o quê? Agrária, socialista e confiscatória. A TFP está lutando contra a reforma agrária, socialista e confiscatória. Exatamente. Ela tem lutando de que forma? Por meio de livros, de folhetos, etc., que não conseguindo divulgação nos jornais, tem como consequência que esses livros são difundidos por caravanas da TFP que percorrem continuamente o território nacional. E essas caravanas, nos últimos 10 anos, fizeram um percurso que, somado, daria o trajeto do mundo à Lua. São campanhas sempre pacíficas e ordeiras. Nós temos guardados em nossos arquivos mais de 5.000 atestados de autoridades policiais, judiciárias ou municipais sobre a perfeita lisura e caráter pacífico das campanhas da TFP. E a essas publicações
ninguém responde senão por meio do silêncio. Perdão um instante. Eu apanhei um resfriado forte, mas enfim, ninguém responde a não ser por meio do silêncio. E a TFP, entretanto, percorre nesse sentido o Brasil inteiro, o que explica esse fato, que é um fato recorde. O Brasil tendo a mídia quase toda fechada, o Brasil não, a TFP, tendo a mídia quase toda fechada para ela, entretanto, é uma das organizações mais conhecidas do Brasil. O senhor conversa com qualquer pessoa na rua, numa grande cidade como São Paulo, no Rio, ou numa caixa-prego qualquer, como há tantas no nosso território, o senhor não encontra um lugar onde não haja gente que conhece a TFP. Agora, doutor Plínio, com todo respeito, a TFP, ela é uma entidade, isso desde criança eu ouço e as pessoas ouvem, a TFP é uma entidade conhecida como de extrema-direita, reacionária, fascista, que defende os regimes autoritários, os regimes antipopulares. A TFP é tudo isso mesmo? Que idade o senhor tem? 33 anos. Bem, 33 anos. A TFP, antes de existir, a TFP tem mais ou menos 30 anos. O senhor seria mais ou menos gêmeo da TFP. Bem, mas a TFP, antes de o senhor existir, existiu sob a forma de uma organização que publicava 2 semanários católicos que se sucederam. O primeiro deles foi o Semanário Católico Legionário, de que eu fui, era de São Paulo, e de que eu fui diretor. Depois, esse jornal fechou-se e começou a se publicar um semanário chamado Catolicismo, do qual eu fui continuamente colaborador, mas não sendo diretor. Bom, nesses semanários, mas sobretudo no Legionário, nós mantivemos uma guerra acesa contra o nazismo e contra o fascismo. Se o senhor quiser, vindo a São Paulo, o senhor pode procurar esses semanários na nossa coleção, e nós mostraremos ao senhor. Há teses de concurso em universidades sobre a TFP, em que os candidatos nos procuram certos disso que o senhor está dizendo. Nós franqueamos a coleção e eles veem que nós combatemos arduamente o fascismo e o nazismo. E que, nessas condições, nós somos exatamente o contrário do que se diz. E, apesar disto, esta mentira continua a circular organizadamente. Tá. Doutor Plínio, o senhor me colocou a questão da Lituânia como a questão que está sendo tratada hoje pela TFP, a questão da reforma agrária socialista e confiscatória. Esses outros temas, a TFP está se empenhando em divulgá-los, em debatê-los, ou até em se colocar contra os temas. Que outros temas afora a Lituânia e a reforma agrária? Mais ou menos, o catolicismo continua a publicar-se agora. É um semanário que tem uma difusão que está em crescimento. Esse semanário dá todas as semanas a opinião da TFP sobre os variados temas. Se o senhor me desse seu nome e seu endereço... Se o senhor falasse para mim, para eu publicar no jornal. Se o senhor me desse seu nome e seu endereço, eu tenho aqui um secretário ao meu lado que escreverá. Não, o senhor pode até mandar aqui para o jornal. Eu queria que o senhor dissesse de viva voz para o leitor do Correio Brasiliense que outras atividades, em que outros temas a TFP se empenha hoje. Mais ou menos tudo. Todos os temas? Quer dizer, todos os temas estão nesta linha de preocupações ideológicas da TFP. Tá certo. Agora, doutor Plínio, então para mim já deu para fechar aqui a entrevista. Eu queria alguns dados sobre a TFP e dados sobre o senhor, a sua idade, alguns dados históricos do senhor,
certamente eu gostaria de pegar isso com o secretário seu, para não tomar seu tempo aí, para não deixar eu... mais atribulado que o senhor já ficou nessa entrevista toda. não estou atribulado em nenhum momento. Por exemplo, o senhor não me viu mudar de assunto nenhuma vez. Não, o quê? Não me viu mudar de assunto nenhuma vez. Não, sem dúvida. Eu tratei quanto o senhor quis, do que o senhor entendeu, com toda a calma, e não pulei de um assunto para outro nenhuma vez. Exatamente. Bem, então, doutor Plínio... mas olha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar visitar o senhor pelo Nelson Barreto, que é o representante da TFP em Brasília. Tá certo. E ele conversa com o senhor e ele arranja habitualmente o número do legionário. Tá certo. Eu falei com ele hoje, ele viajou para Goiânia. O Nelson Barreto foi a Goiânia? Mas ele falou que sexta-feira estaria de volta, que estaria inclusive aberto a dar entrevista caso o senhor liberasse ele para essa entrevista. Mas já que o senhor vai pedir para ele vir aqui, fica melhor ainda. Agora, eu queria saber o seguinte, a TFP, ela foi fundada quando e por quem? Ela foi fundada por um grupo de amigos, dos quais de longe o mais velho era eu. E que por causa disso era o chefe natural do grupo. Quem eram os amigos que fundaram? Os amigos constituem hoje os membros do Conselho Nacional da TFP. São mais ou menos umas 10 pessoas. É um dos fundadores, não? Como é? O senhor é um dos fundadores. Eu sou o que teve iniciativa de fundar a TFP, que deu o nome, que reuniu os amigos, e sou o presidente da TFP. Tá certo. Presidente nacional. Nacional. A TFP, ela tem articulações internacionais, não tem? A TFP foi fundada no ano de 1960. 1960. É, aqui em São Paulo. Em São Paulo. Exatamente, Agora, a TFP existe só no Brasil, mas com base num livro que eu escrevi, chamado Revolução contra a Revolução. Em que ano foi? 1959. Que eu escrevi em 1959, chamado Revolução e Contra a Revolução. Livro este que deu origem à fundação da TFP. Esse livro foi traduzido para todas as línguas do Ocidente e despertou a fundação de TFPs em vários outros países. E a TFP existe assim em 20 países. E mantém intercâmbio, o senhor, representando a TFP do Brasil, mantém intercâmbio com essas outras entidades? Uma relação contínua de entidades co-irmãs, mas inteiramente autônomas. Existe lá na União Soviética a TFP? Não, porque não há nenhuma garantia para isso. Quer dizer, nos países socialistas não existe TFP? Por enquanto ainda não. Logo que tenhamos oportunidades, estou querendo lhe aviso. Aí o senhor ficará sabendo que existe liberdade nesse país. O senhor publicou quantos livros já, doutor Plínio? Eu publiquei mais ou menos, não fiz a conta exata, mas uns 10 livros. Todos versando sobre as teses da TFP e questões geralmente ideológicas, né? É ideológica, sim. Sempre toca, né? É. Um desses livros, o que causou mais rumor, foi um livro chamado Em Defesa da Ação Católica, que eu publiquei nos anos 40, e que recebeu, ou foi objeto de uma saraivada de críticas da esquerda católica, mas recebeu uma carta de louvor do Papa Pio XII, escrita pelo cardeal Montini, secretário de Estado, em nome dele. Esse cardeal Montini veio a ser depois o Papa Paulo VI. Outro estudo que eu publiquei, que era como era o título do buco? Liberdade da Igreja no Estado Comunista, provava que não é possível. Esse livro teve uma carta de louvor do cardeal secretário da Congregação de Seminários, cardeal José Pizardo, e era assinada também pelo futuro cardeal Dino Staffa. Assim, as minhas publicações têm sido, por algum lado, muito louvadas, por outro lado, entretanto, muito combatidas pela esquerda católica. Agora, já me fez da igreja no Estado comunista, provava que não é possível.
Esse livro teve uma carta de louvor do cardeal secretário da Congregação de Seminários, cardeal José Pizardo, e era assinada também pelo futuro cardeal Dino Staffa. Assim, as minhas publicações têm sido, por algum lado, muito louvadas, por outro lado, entretanto, muito combatidas pela esquerda católica. Agora, o senhor me fez uma pergunta a respeito da extrema-direita, e eu não respondi, porque o senhor me fez logo depois outra pergunta. O senhor pode responder agora. Respondo agora. O que é uma extrema-direita? É uma organização que está mais à direita de todas as outras que existem. Quando é que uma organização deixa de ser de extrema-direita? É quando se funda uma mais ainda à direita. Bem, a TFP é uma extrema-direita, é a organização que está mais à direita das que existem no Brasil. Mas não quer dizer que seja uma direita exagerada. O Brasil é um país de centro-esquerda e a TFP é uma direita equilibrada, direita pacífica, direita categórica, coerente consigo mesma, mas que não chega a nenhum extremismo. Agora, essa direita que é a TFP, ela respeitaria a existência, a convivência com a esquerda? Eu já lhe respondi a propósito do Partido Comunista, meu caro. Tá, mas eu queria saber agora, o senhor coloca que aceita o Partido Comunista como uma forma de mostrar a sua falta de força, mas imaginemos que o Partido Comunista ou os partidos comunistas ganhem espaço junto à opinião pública e cresçam. O senhor admitiria que a hegemonia do Partido Comunista e admitiria a convivência dessa sua direita com o Partido Comunista com mais força? Por que o senhor não leva a sua pergunta até o fim? Agora sou eu que estou lhe entrevistando. Pode falar. A pergunta seria a seguinte: no caso de uma votação majoritária pronunciar-se a favor do regime comunista, exatamente, o senhor aceitaria esse regime? Exato. O senhor aceitaria um Partido Comunista no poder eleito pelo povo? A minha resposta é não. Não aceitaria. Não aceitaria por quê? Porque está na natureza humana ter direitos imprescritíveis que ninguém é lícito tirar. Nem as massas têm esse direito. Se viesse, por exemplo, uma votação que estabelecesse a pena de morte para o quê? Para crianças, o senhor aceitaria? Não. Embora fosse a maioria, é uma monstruosidade, é contra a ordem natural das coisas. Então o senhor acredita que a democracia... Meu caro, me deixe falar. Pois não. Desculpa, pois não, doutor Plínio, pode continuar. Contra a ordem natural das coisas, que isso seja executado. Então, a democracia vale na medida em que ela não abuse, como todas as coisas que existem. E o abuso é contestar a ordem natural. Se eu sou dono de uma coisa e a maioria acha que me deve arrancar sem nenhum direito, eu me defendo. Porque essa maioria passou a ser uma maioria ladra. O senhor entende, então, que a ordem natural não é o comunismo ou o socialismo está no poder? Ah, não é. Eles são contra a ordem natural. É a doutrina católica, isso não sou eu que entendo. É porque eles são contra a ordem natural, tá certo. Agora, doutor Plínio, o senhor está com quantos anos de idade mesmo? O senhor vai ficar pasmo, 82. 82 com esse raciocínio lógico e organizado todo que o senhor tem ainda? O senhor está muito bem de saúde, não está? Eu, passavelmente, vivo bem. Hã? Vivo bem, graças a Deus. Sou calmo, sou calmo, o senhor há de contestar, há de confessar que eu não sou iracundo, mas sou um homem bem-humorado. Não, o senhor também não é mal-humorado, não. Pois é, pelo menos está demonstrando na entrevista ser uma pessoa solícita. Bem, mas o que corre por aí é que eu sou uma fera. É mesmo? É. Por que as pessoas acham que eu sou uma fera? Porque tem uns que dizem que eu sou. Tá, mas por quê? O Por senhor já quê? se portou... É a difamação. O senhor já se portou como uma fera ou não? Não, eu me portei como um homem que exerce sua autoridade. Eu fui professor muitos anos e exigia a disciplina na aula.
e exigia e impunha a disciplina na aula e exigia que os meus alunos estudassem. O senhor foi professor de que mesmo? Eu fui professor de História na Universidade Católica de São Paulo, Faculdade de São Bento e Sede Sapiense. E na Faculdade de Direito lá de São Francisco, eu fui professor de História da Civilização do curso anexo da Faculdade de Direito. Bem, o senhor vai pensar que os meus alunos me achavam uma fera. Então eu vou lhe contar um caso. Eu devo ter documentos no meio dos meus papéis. Uma vez eu fui chamado. Eu era uma turma em que quase todos os alunos eram judeus e residentes em Mogi das Cruzes, aqui perto. E vinham de trem a São Paulo para dar aula e voltavam. Bem, o professor, o diretor do colégio, no fim do ano, mandou me chamar, dizia que tinha uma mensagem dos alunos a respeito de minhas aulas e que eu subisse à sala dele para falar com ele. Eu fui e ele me disse de um modo muito risonho que ele tinha um pedido da unanimidade da turma pedindo para eu ser nomeado para acompanhar a turma no curso de História do ano que vem. Porque estavam muito entusiasmados e satisfeitos com o curso de História. E que ele não podia atender, porque tem um regulamento de ensino, mas que como era um documento que me agradaria muito, ele queria me dar o documento de presente. E deve estar no meu arquivo. Esta é a fera. Ah, tá. Então o senhor deveria estar sendo sujeito a difamações gratuitas, não? E sistemáticas. Quem é que estaria interessado em ofender o seu caráter, o seu procedimento? Quem estaria a fim de desgastar a sua imagem, doutor Plínio? O senhor fez muito bem falar em imagem. Porque contra meu caráter, propriamente dito, nunca se disse nada. Como homem de caráter, nunca se atacou a mim. Mas se ataca muito o meu temperamento, minha imagem. Quem é que é? São aqueles que não querem a ordem, que não querem a tradição, que não querem o rigor da moral, etc, etc. E então, certas atitudes que eu tomo não lhes agradam. Tá. Eu me lembro, numa ocasião, na Faculdade de Direito, um fatozinho pitoresco. Eu estava lecionando na sala João Mendes. O senhor conhece a Faculdade de Direito de São Paulo, não? Não conheço. É uma sala no andar térreo, com uma porta enorme que dá para um pátio, e essa porta tem assim várias folhas e se fecha. E eu estava dando aula quando chega o professor, o Bedel, quer dizer, e me avisa baixinho: professor, está declarada uma greve de alunos, e eles daqui a pouco vão estar fazendo barulho na sua porta para o senhor suspender sua aula. Eu disse: eu não sei de oposição demagógica. Eu estou dando minha aula e darei até o fim. Ele disse: professor, ninguém resiste. Eles arrombam a porta. Se você fica junto à porta, espere. Quando eles chegarem lá, você vem receber instruções. Ele ficou junto à porta e daí a pouco estavam os grevistas. E começaram a bater na porta, etc. E eu continuei a aula impávido. Em certo momento, eles começaram a fazer força para arrebentar a porta. Aí eu disse ao professor Bedel: abra a porta. Bedel abriu a porta largamente e apareceu aquele maço de alunos. Eu interrompi a porta e disse para eles: quem é? Nos disse com severidade. Eles ficaram assim parados e disseram: não é nada não. Está bom, então vão embora. Eles foram embora, mas naturalmente muitos devem ter dito que eu sou uma fera. Mas eu mantive o princípio da autoridade, simplesmente. Tá certo. Doutor Plínio, o seu dia a dia hoje, ele é preenchido como? O que é que o senhor faz no dia a dia? Eu me levanto por volta das 10 da manhã e me deito às 13h30, 4 da noite.
Da madrugada, né? Da madrugada. Entre uma coisa e outra, eu consagro mais ou menos 1 hora e meia oração. O resto do tempo eu não faço senão trabalhar na direção da TFP. Não tenho outra ocupação, mas me loto o tempo inteiro. O escritório da TFP funciona onde aí em São Paulo? Como é que é o nome do prédio, o nome da rua, do endereço aí? Rua Maranhão 341, no bairro de Higienópolis, a principal sede. O escritório é grande aí? A sede é grande? É uma sede grande, sim. É um prédio confortável, antigo. Venha visitar a sede. Tá certo. Se eu tiver oportunidade, certamente eu irei. Pois então. Eu queria saber uma coisa, doutor Plínio. Com esse aparente apaziguamento nacional, ou seja, aqueles atritos entre esquerda e direita antes da plena democratização do país, naquele momento a TFP, quando os embates ideológicos eram mais vivos, a TFP tinha uma participação maior. Agora que o país está democratizado e aparentemente em calma, com as instituições funcionando legalmente, o executivo, o legislativo, o judiciário, o governo eleito pelo povo, os partidos de direita, centro e esquerda funcionando legalmente e sem maiores problemas, ou seja, com essa conjuntura de tranquilidade, a TFP parece que perdeu um certo peso nacional. A TFP, então, ela só cresce nos momentos de atrito, de embate ideológico? Esta pergunta, baseada na impressão de que a TFP perdeu alguma coisa de seu peso, eu ouço, a bem dizer, quase desde quando a TFP se fundou. De maneira que, se fosse verdadeira, ela deveria ter um peso negativo. A verdade é que essa é uma dos boatos que se espalham. Mas, pelo contrário, a TFP está em atividade contínua. Se o senhor vier visitar a TFP, o senhor terá a ocasião de ver as pessoas, de ver as sedes. A TFP, ela está mais ou menos satisfeita com o regime que vigora no país, um regime de liberdades democráticas, um regime de possibilidades de participação do povo nas decisões, quer dizer, possibilidades até certo ponto, né? A TFP hoje considera-se resolvida a nível de regime político. Olha, esse regime está satisfazendo a TFP. É isso que pensaria o senhor? Bem, o senhor está sendo amável, o senhor não está indo ao fundo do programa. Qual seria, então? É o que o senhor dá a entender aí, que a TFP nem podia fechar. Porque se já está feito tudo quanto ela quer, todo mundo fica aí. Muito baixo, eu estou ouvindo o senhor, o quê? O senhor dá a entender aí que a TFP bem poderia fechar as portas. Porque se foi concedido tudo quanto ela pode querer, ela que liberte a atmosfera da presença dela. Não é isso não, mas eu pergunto ao senhor o seguinte, esse regime que está em vigor no Brasil satisfaz plenamente a TFP? De nenhum modo. O senhor quer ver como são as coisas? O senhor de que estado é? Eu sou paraibano. Viva, meu pai é pernambucano, é lá de perto. Bem, acontece que a TFP, o senhor, por exemplo, como jornalista, eu estou vendo que vivo e desembaraçado como todo paraibano, é um predicado que nem os pernambucanos têm. É o que torna muito pitoresco o paraibano. Exatamente. Aliás, o engenho da família de meu pai é 2 passos da divisa com Paraíba. É na cidade de Goiânia. Então nasceu meu pai também. Nasceu lá, Exatamente. Eu vi que o senhor é meio pernambucano também. Bom, mas no final de contas, aqui de Goiânia, vamos falar. O senhor, assim vivo, informado, diz que a TFP não está agindo, etc., e ignora as atividades da TFP, de tal maneira se abafa a TFP. Sobre o regime vigente, a TFP, eu escrevi um livro, e esse livro foi vendido em São Paulo no ano de 87, nas eleições de 87. E eu faço severas admoestações e observações
não contra o regime democrático, mas contra o modo pelo qual o regime vem sendo vivido por nós, porque a classe política é uma classe entre nós e a ideológica. A propaganda que os políticos fazem é da respectiva cara. Eles não soltam um princípio, não dão uma meta, não dão um programa, não dão nada. É uma cara com bigodinho sorrindo, outra cara com um olhar assim wagneriano de quem promete o Brasil um futuro gigantesco e daí para fora. Mas são caras e caras, e nomes, e reduzido de tal maneira a expressão mais simples que eu me lembro de um candidato, vamos dizer que ele chamasse, eu falei de Wagner há pouco, vou tomar um nome wagneriano, mas é um pseudônimo, isso não existiu assim. Parsifal é federal. Quer dizer, Parsifal é candidato a deputado federal, mais nada. E tem a cara dele como único argumento para ele ser eleito. De onde decorre isto que é o maior sintoma da inautenticidade da democracia? É o voto obrigatório. O voto obrigatório é mais ou menos a mesma coisa do que quando o indivíduo oferece um jantar, mas seus convidados são obrigados a comer o que ele oferecer. Isso quer dizer que ele sabe que a comida é ruim. A TSP defende o voto livre. O voto livre, de maneira que quando o povo está em desacordo com os candidatos oferecidos pelos partidos políticos, o povo possa não votar e assim obrigar os partidos a apresentarem uma tabela, uma lista de candidatos que o povo queira engolir. O voto obrigatório é a maior coerção que se faz contra a opinião pública. O senhor sabe desse livro, qual foi a tiragem? O livro não foi vendido em livrarias, porque meus livros não se vendem em livrarias. Eles não encontram compradores. Foi vendido em praça pública por elementos da TFP e houve dias em que chegou a ter a tirada de 1000 exemplares por dia. É mesmo? Bom, mas o senhor, no seu escritório de Brasília, não sabia disso. Eu não lhe culpo. Mas o senhor veja... Mas o senhor veja... penetrar nos meios de comunicação, doutor Plínio. Não sou eu que vou ser o culpado por isso, certamente. Quer dizer, enquanto jornalista, me oriento pelos veículos legais, que são os jornais, os livros, as publicações, as revistas, todas as publicações que estão sendo apresentadas ao público. Nesse sentido, a TFP não tem tido espaço suficiente para que essas informações cheguem ao senhor. Então... Eu não estou lhe culpando. Eu estou querendo que o senhor desconfie de que a realidade não cabe inteira na mídia. E que a mídia tem o que outrora se chamava suas patrulhas ideológicas que impedem certas coisas de circular. E depois isso se chama de democracia. É uma democracia inautêntica, controlada pela mídia de um lado, e de outro lado, obrigando o povo a votar numa lista de candidatos que o povo não quer. Que candidato para presidente da República a TFP votou? Collor. Collor de Mello. É. Agora, o senhor falou dos políticos, a classe política não agrada a TFP não, doutor Plínio? A presente classe política não tem o entusiasmo de ninguém no Brasil. O senhor vê saída que não seja através da política para o país? A saída seria que os que veem a situação como eu falassem. Eu não vejo que falem. Eu que falo, estou boicotado. Eu pergunto uma coisa, o senhor acredita numa saída que não seja através da política? Não acredito. Só através da política? É. Quer dizer, aquela saída através da força, do tanque de guerra, do Urutu, não é saída no entendimento da TFP? Para casos desses, não. Contra casos em que o Urutu funciona, a força funciona. A força funciona quando é preciso defender os direitos naturais do homem.
Mas que direitos seriam os naturais do homem? Direito à propriedade, direito à liberdade, direito ao trabalho, direito, enfim, a tudo aquilo que nós sabemos que é o complemento natural da natureza, da atividade humana. Tá certo. Doutor Plínio, então, muito obrigado pela atenção. Eu tive muito gosto em conversar com o meu paraibano. Quem é? É o senhor. Ah, o senhor tá... É porque aqui tá muito baixo, eu não tô ouvindo bem o que o senhor tá falando aí. Eu tive muito gosto em conversar com o meu entrevistador paraibano. Ah, tá certo. O prazer foi todo meu, doutor Plínio. Eu queria, antes, falar com o Paulo Brito. Ele se encontra aí? Ele está aqui. Tá, eu vou falar com ele para ele acertar como ele vai mandar o material e que horas ele vai mandar esse material. Pois não. Para mim amanhã. Pois não. Então, muito obrigado. Até logo. Pro senhor. Muita satisfação. Um abraço. Igualmente.